Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Nesse bate-papo aqui eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e sobre a sua vida profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 30º episódio, extremamente marcante. Talvez tenha demorado muito para trazer esse assunto que é extremamente importante para as reflexões que nós fazemos. Hoje recebo Natália Lleras, se eu tiver falado errado você me corrige, fonoaudióloga, tem outras atividades também, além de fonoaudióloga. Muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Diogo. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Maravilha, vamos lá. Se você gostar desse episódio, se você sentir, compartilhe com as pessoas, siga o canal, dê 5 estrelas, tudo aquilo que a gente sempre pede, porque é importante para nós, para seguirmos nosso trabalho. Natália, eu vou começar perguntando o seguinte, nesses mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos de profissão, existe voz feia? Não existe voz feia. Existe voz trabalhada ou existe voz não cuidada. Né? Porque o que é feio, na verdade? Às vezes eu acho a minha voz feia, mas você não acha. Né? Isso é muita questão de gosto mesmo, de como ressoa. Né? Mas eu, como fonoaudióloga há mais de 20 anos, eu nunca vi uma voz feia. Tem vozes que não são trabalhadas, na verdade. É o que eu penso. Perfeito. Quando eu trago essa pergunta sobre voz feia e voz bonita, é porque tem muita gente que diz: ai, Diogo, eu não gosto da minha voz, eventualmente, quando eu pego o microfone e vou falar no microfone. Eu não gosto da minha voz quando eu escuto o áudio do WhatsApp. Eu não gosto da minha voz quando, eventualmente, sai uma caixa de som. Eu não gosto. E aí, por isso que eu faço essa pergunta. Porque, e aí faz com que muitas pessoas deixem de se comunicar por isso. Deixa de pegar o microfone, deixa eventualmente mandar um áudio do WhatsApp e entra nesse contexto. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, mas tem um fenômeno para a gente saber assim, quando eu me escuto num áudio, eu não gosto da minha voz. Por quê? Porque a gente se escuta de forma diferente. Quando eu estou me ouvindo, que eu estou aqui falando com você, o som está vindo por via óssea e está chegando aqui, reverberando no meu ouvido, é uma voz que eu estou ouvindo de mim mesma. A voz que vocês estão ouvindo de mim agora, que vem por via aérea, que você está escutando, não é a mesma que eu me escuto. Então, às vezes, eu gosto da voz que eu estou me escutando, mas na hora que eu me escuto num áudio, ou quando eu vou me escutar aqui no final desse programa, eu vou falar assim, nossa, horrível. Porque não é a mesma voz, ela chega por meios diferentes acústicos. Né? E qual que é a nossa voz verdadeira, então? Isso que eu ia perguntar agora. Como comunicação é a nossa voz para o outro, não é para a gente, né? Comunicar verbalmente é a entrega da nossa voz e da nossa fala para o outro. Porque para a gente já tem os pensamentos, então a gente não precisa. Então, é a voz que você me escuta, é a verdadeira, a que chega para você é essa voz. Por mais que eu ache irritante, fanha, feia, grossa, fina, a voz verdadeira é o que o outro está ouvindo de você. Olha, fenomenal. Essa é a voz, eu não sabia disso, dessa parte da voz verdadeira. Quando a gente fala sobre voz feia, voz bonita, etc, etc, e quando vem essa possibilidade de... São vozes diferentes de fato, porque Sim. uma sai por uma caixa de som, eventualmente, outra vai pela caixa craniana e tudo mais. Tem algo que eu gosto de falar também quantas vezes você parou para escutar a sua voz que saiu do microfone? Você fez isso, sei lá, quando você tinha 20 anos de idade, você não está acostumado a escutar aquela voz. É, de fato, uma voz diferente. A voz que a gente escuta aqui pela caixa craniana é a voz que a gente escuta, sei lá, desde muito cedo, a vida inteira. Ou seja, é diferente, é algo que não estamos acostumados. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai se acostumando com isso também. Fica mais fácil de ouvir porque a gente já escutou mais vezes. Então, na minha percepção, isso facilita também a nossa comunicação nesse momento da escuta. Sim. E quanto é importante a gente se escutar, né? Para se avaliar. Não é só para se criticar, olha, estou me escutando aqui, minha voz é horrível. Não, para me corrigir. Fala assim, realmente, eu não estou usando uma entonação legal, né? Está saindo meio rouca hoje. Até para eu me escutar e falar assim, hoje não está adequada. Então, é bom a gente se ouvir. Eu, como fonoaudióloga, todo esse tempo, já tive dificuldade de me escutar. Né? Agora, com essa coisa de WhatsApp, de você se ouvir e tal, agora eu coloco os áudios, eu mando o áudio para a pessoa e falo assim, eu vou me ouvir. Aí eu fecho os olhos e falo, eu estou com vergonha de mim mesma, mas eu prefiro me escutar.
Porque aí, às vezes, eu vejo uma aceleração na respiração, eu vejo algo esbaforido, eu falo, ó, não tá legal. Essa comunicação que eu estou entregando para quem está me ouvindo. Perfeito. Você falou de uma comunicação trabalhada e uma comunicação não trabalhada, uma voz trabalhada, uma voz não trabalhada. O que seria uma voz trabalhada e uma voz não trabalhada? Olha, por exemplo, você tem uma voz que você considera bonita, não sei. O William Bonner tem um vozeirão, né? Mas se ele não trabalhar essa comunicação dele, nada adianta esse vozeirão que ele tem. Porque a pessoa não vai prestar tanta atenção só no timbre. Ele tem uma voz grossa. Ele vai prestar atenção como ele se comunica. Porque não adianta ter uma voz linda, maravilhosa. O Diogo tem uma voz linda, já ouvi. Mas se não souber se comunicar, não vai me atrair. Tá? Não vai me pegar pela comunicação. Então, é trabalhada. Então, além do trabalho da voz em si, de achar eventualmente o timbre ideal, supostamente, também tem um trabalho da comunicação. Que a gente tanto bate na tecla aqui. Que é tanto o seu trabalho também. Porque não adianta eu ter um vozeirão, que o fonoaudiólogo pode cuidar para você do seu vozeirão ou não. Mas a comunicação, a gente também depende de outros profissionais para fazer. Né? Se não trabalhar, não fica legal. Não adianta eu ter um diamante se ele não está lapidado, que é a nossa voz, né? A nossa comunicação. Não adianta. Tem como eu mudar minha voz? Por exemplo, eu sei que eu consigo, por exemplo, mudar minha voz aqui e já começar a falar um pouco diferente do que eu estou falando normalmente. Agora, tem como eu mudar o meu jeito de falar meio que 24 horas, assim? Tem como mudar, mas isso é um trabalho muito mental e emocional. Porque eu tenho que, a partir de agora, usar mais essa voz, eu tenho que vestir um personagem e no começo não é tão fácil assim. Por exemplo, se eu tenho eu gosto de dar exemplos, né? Um paciente do sexo masculino que não tem a voz tão grave. Tem uma voz mais aguda, porque tem timbres de todas as formas, né? Que não fez uma muda vocal adequada. Calma, muda vocal. Muda vocal, aquele processo que vocês passam, que nós passamos, homens e mulheres, na nossa adolescência, da nossa muda. A gente pode até chegar lá, que é interessante também. Mas se essa pessoa não fez uma muda vocal e ela sente, poxa, a minha voz é fina, eu queria que ela fosse mais grossa, a gente faz exercício para fazer essa mudança de voz. Né? Mas a pessoa tem que estar com a cabeça boa, porque ela vai começar a se escutar de outra forma, ela fala assim, não tá natural, tá artificial. Homens que eu já fiz esse trabalho, que queriam ter aquela voz grossa que ficou, mas eles falavam assim, Natália, não estou me sentindo ainda, não sei, porque todo mundo está falando, nossa, sua voz está linda, cara, que voz maravilhosa, e a pessoa não se sentia ainda nessa voz. Olha só. Porque me veio a possibilidade de eventualmente conseguir achar vozes, e aí me corrija se eu estiver falando alguma besteira aqui, até em termos de os termos, né, corretos. De, por exemplo, achar uma voz que seja para um momento específico. Por exemplo, eu sou advogado. Eu estou numa audiência, eventualmente, que o pau está quebrando na audiência. E aí eu não posso, eventualmente, fazer esse tipo de tom de voz aqui, esse timbre de voz assim. Eu preciso fazer um timbre de voz um pouco mais forte. E quanto mais a gente tem essa capilaridade de opções de timbre de voz para poder usar de acordo com o personagem, pode ser uma boa estratégia. Tem. E a gente usa isso o tempo todo, Diogo. É o tempo todo usando. A minha voz, como ela está aqui agora, nessa gravação, não é a mesma que eu uso na minha casa. Tá? Não é a mesma que eu falo com os meus filhos, que são pequenos. Não é a mesma que eu chamo um animal de estimação. Vem cá. Já viu que eu mudo a voz? Se eu vou para uma audiência, se eu quero ficar mais séria, eu vou fazer a postura. Né? Eu posso fazer. A nossa voz, ela tem milhões de possibilidades de mexer. Contanto que a gente trabalha o aparelho fonador. Não é do nada. Agora eu vou falar assim hoje à tarde, mais grosso. Não. Eu preciso fazer exercício para adaptar a minha corda vocal, a minha laringe, né? Trabalhar os hormônios, se for possível, né? Para mudanças de voz de sexo, por exemplo. Então, a gente tem como mudar. Basta querer e basta exercitar, procurar profissionais que possam ajudar nessa transição. Eu achei bem interessante essa possibilidade, porque me veio, o que eu brigo assim, no sentido, eu chamo muito a atenção das pessoas, você sabe por que você está se comunicando, para quem você está se comunicando e como você está se comunicando? E aí me veio agora uma possibilidade de acréscimo, que é como está a sua... Porque eu falo muito, por exemplo, das expressões faciais. Sim. Você sabe qual é a expressão facial que você está usando para aquele momento, de acordo com aquele público, naquele contexto? Ixi, nem me percebi. Nós temos milhares de expressões faciais e eu nem me percebi. E eventualmente estava fazendo uma cara que não era condizente com a minha fala, com a verbalização. E agora me veio a possibilidade de meu timbre,
Tô certo? Sim. Meu timbre não está condizente com a mensagem que eu quero passar. Exatamente. Isso acontece muito. E eu tenho até um exemplo muito interessante que eu atendi há alguns anos. Foi de uma mulher que era uma delegada. Ela tinha acabado de desvendar um negócio de pedofilia, né? Foi uma coisa que ela estava trabalhando há muito tempo nesse trabalho, nessa investigação. E quando ela foi, era só ela de mulher na equipe. Eles foram achar o pedófilo e na hora que ela entrou primeiro e falou assim, seu nome, sua identidade. E o cara deu uma gargalhada na cara dela. Nossa. Aí ele riu e ele riu e falou, que voz é essa? Desrespeitando a mulher. E ele não viu que vinham os agentes atrás. Aí, na hora que os agentes vieram, né? Aí o cara, não, desculpa, porque essa voz é muito engraçada. Ou seja, a postura vocal dela, naquele momento da batida policial, não estava adequada. Claro, ela estava nervosa, né? Quando a gente tem um nervosismo, a nossa voz muda o timbre, né? Tem os seus que a gente chama de escorregar a voz. Então, ela não passou uma segurança, apesar de que ela que fez todo esse trabalho, sabe? Então, o que ela foi me procurar? Eu preciso posturar minha voz para esse tipo de trabalho. Porque o meu trabalho é prender bandido. O meu trabalho é ter essa postura mais firme. Eu não posso estar com essa voz aqui, né? Então, a gente fez todo um trabalho, demorou um pouco, mas ela conseguiu posturar. E também trabalhando a cabeça, com um psicólogo junto, porque não é assim. Né? Eu chego e agora eu falo assim, só porque... Não. Deturpa a própria imagem, a própria essência da pessoa. Exatamente, tem todo um trabalho. E tem pessoas também que têm a voz muito forte, que sempre parece, não sei se você já conhece pessoas assim, parece sempre que a pessoa está brigando com você. Quando a gente fala, a pessoa fala assim, não estou brigando não, é só meu jeito de falar. Mas também eu atendo pessoas assim que procuram, falam, eu preciso suavizar um pouco. Como é que eu faço isso? Com o trabalho também do profissional da psicologia. Não tem como fazer isso sozinho, entendeu? Que a gente estava conversando aqui antes, que eu, por exemplo, não trabalho minhas mentorias com uma pessoa que não faz o trabalho terapêutico, psicoterapêutico ou de análise. Porque chega um momento que precisa desse aspecto, desse trabalho. E você me lembrou de uma aluna que você trouxe esse tipo de voz, esse timbre, dessa situação, desse contexto, de uma aluna, por exemplo, que ela já vinha em um trabalho terapêutico, que foi indicada pela terapeuta dela, dessa necessidade de amadurecimento, de posicionamento, de dizer não, de colocar limites, de dizer, de expressar. E nesse somatório, ela já vinha num trabalho de tirar a infantilidade da voz. E nesse trabalho de tirar a infantilidade da voz, veio também acompanhada dos dizeres, do como dizer. E aí me veio agora, somando trabalhos, a possibilidade dela fazer um trabalho com a fono também. Para poder conseguir, além do trabalho terapêutico, além do trabalho da comunicação, fazer o trabalho com a fono em relação a achar essa voz que seja adulta. Sim. E que seja compatível com o momento que ela está passando, aonde ela está trabalhando, com o que ela vai mexer. Porque se eu não preciso de uma voz tão madura, se eu estou fazendo, sei lá, um tipo de trabalho que não trabalho precisa... em escola infantil. Pronto, eu posso usar essa vozinha. Gente, vamos lá, criançada. Mas diferente se eu estou trabalhando no tribunal, diferente se eu estou numa delegacia de polícia, diferente se eu sou engenheiro na construção civil e dou ordem para pedreiro, que já apareceu também mulheres assim, que não respeitavam. O pedreiro não respeitava a engenheira porque a voz dela não era uma voz de comando ali para aquele momento. Né? E chega na possibilidade de, às vezes, uma situação, por exemplo, de relacionamento amoroso, talvez, de se posicionar, de dizer os seus quereres, dizer o não, dizer eventualmente, e aí os companheiros, as companheiras estão com, eventualmente, o timbre de voz desconectado da relação adulta. Porque adulto não casa, ou criança não casa, criança não ganha dinheiro. Exatamente. Ou seja, a voz precisa ser condizente. Nossa, isso. Que legal, você abriu um mundo aqui para mim agora. Criança não dá o tom da nossa vida, né? Muito menos profissional nem nada. Perfeito. E onde que a gente tem que se encaixar? E também não pode ser uma voz grosseira o tempo todo, nem nos relacionamentos amorosos, né? Porque tem a voz sensualizada, tem a voz sexual, tudo tem um encaixe, né? E são personagens que a gente não tem que lutar para entrar neles. A gente já entra sem saber, né? Nas nossas relações. A gente não precisa, agora eu vou falar com meus filhos, agora eu vou mudar. Agora eu quero brigar, agora eu vou fazer... Não é assim. A gente não pensa nisso. Sim. A gente vai vivendo e vai
trazendo isso para o nosso campo. Agora, tendo a possibilidade de colocar uma ferramenta a mais para poder potencializar aquele momento, fenomenal. Melhor ainda. Diogo, e sempre com um trabalho interdisciplinar, né? É o psicólogo, é o fono, é o professor de oratória, são os coachings, né? Que a gente faz toda essa parceria, né? É um trabalho que ninguém vai fazer sozinho. Eu, como fono, não sou psicóloga, mas também trabalho na parte terapêutica, porque eu sou terapeuta, como fonoaudióloga, né? Mas eu preciso passar um paciente para você que precisa trabalhar melhor esse posicionamento de venda, de prova oral, de como eu me comporto no júri, como que eu faço. Não sou eu, porque eu sou fonoaudióloga. Eu posso ajudar em outros aspectos, né? Anatômicos, fisiológicos, enfim. Vamos lá. A gente estava falando antes sobre a possibilidade de mudar o timbre vocal, de mudar, eventualmente, achar outra voz. Quando a gente vai achando essa voz, existe, por exemplo, eu consigo achar a minha voz ideal, supostamente? Não existe isso. Porque o que é voz ideal para você? Ou é para o outro, que a sua voz vai ficar ideal se for de tal forma? Não. A voz ideal, a gente pode chamar uma voz que eu goste muito de fazer. Uma voz que eu me sinta segura, que eu me sinta com o meu poder pessoal ativo. É isso. Essa é a voz ideal para a gente. Que, na verdade, a palavra nem é ideal, mas é uma voz que eu quero ter para mim. Uma voz intencionada, de acordo com o que eu quero. Intencionada. Perfeito. Maravilha. Eu pergunto isso porque é algo como se, quando eu fiz a conexão lá com a voz feia, porque se existe uma voz feia, existe uma voz ideal. E aí eu quis desconstruir essa perspectiva de que não existe nem voz feia, nem voz ideal. Talvez essa voz ideal para mim, talvez isso é uma voz que eu achei que é feia, porque não é condizente com o que eu queria eventualmente falar, e por aí vai. Tem diferença entre voz e fala? Tem diferença da voz e fala, porque a fala, a voz é um dos componentes da fala. Tá. Se eu vou falar, tem que ter voz, né? Se eu vou me comunicar de forma não verbal, não preciso da voz. Eu vou com gesto e tudo, com as minhas expressões. Mas quando é verbal e fala, a voz entra, tá? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de voz e fala muito, eu não vou citar nomes, né? Mas dos nossos presidentes e tal. Tá. Um com a voz boa, um tem a voz boa, uma voz de qualidade vocal, ou seja, não tem rouquidão, não tem nenhum problema, né? E o outro tem a voz ruim, de rouquidão, porque já teve problemas de doenças, né? Sim. Mas tem uma boa fala, uma boa comunicação. Às vezes o cara tem uma boa voz, mas ele não tem uma boa comunicação, ele não consegue atingir o que ele quer, e o outro tem uma voz ruim, eu tô rouco, mas eu sei me comunicar, eu sei colocar. Então, acontece muito. Então, essa é a diferença. Tá? Eu tenho uma boa fala, mas eu não tenho uma boa voz. E o ideal é o quê? Ter as duas coisas juntas. A fala e a voz. Né? Não ter rouquidão e saber falar. Isso aí, até trazendo uma referência ao episódio passado, que é o episódio que eu gravei com o Pedro, que o Pedro tem a gagueira, ou tinha a gagueira, enfim, e eu admirava porque, apesar da gagueira, ele conseguia falar, ele conseguia se comunicar muito bem. Olha. E eu, apesar de não ter nenhum desafio, eu não conseguia me comunicar muito bem quando a gente, na nossa trajetória lá da adolescência, etc. Ou seja, essa diferença foi muito clara agora para mim, de acordo com o que você trouxe. Vamos lá, e como é que a gente pode entrar no aspecto da respiração? Por que eu falo isso? Porque é muito comum eu receber pessoas que ou têm uma dificuldade muito grande de desaceleração, fala muito rápido, independentemente do momento, e vai perdendo respiração, e vai ficando ofegante, e vai. E tem pessoas também que querem respirar demais, e para respirar demais colocam muitos ruídos, e aí fica emitindo ruído que eu chamo de ruído, acredito que tem muita gente que chama de cacuete. Como é que a gente coloca essa respiração? Porque nessa hora eu falo assim, lembra que lá atrás a gente fazia errado, a gente falava assim, na hora do ponto da vírgula a gente respira, na hora da vírgula a gente respira, na hora da vírgula respira. Na expressão verbal, a gente também precisa colocar as respirações e as pausas, as vírgulas, as interrogações e por aí vai. Então, onde que fica, ou como fazer essas respirações ideais? Tá, olha só que porque é uma pergunta gigantesca, eu sei. Uma pergunta enorme. Eu vou te dar uma resposta gigantesca, porque vem já conversa, vindo de um trabalho do cérebro. Vai. Quem manda essa comunicação, quem manda assim, agora respira, ou agora acelera, é a nossa cabeça. Né? É tanto que a gagueira, como você colocou aí,
ou a gagueira, ou a taquilalia, que é a fala muito rápida, né? Tudo é de comando cerebral. Não vem do nada, assim, eu não estou respirando porque eu não quero. Não, o cérebro não deixa, ele trabalha de forma tão intensa. Não distúrbio também físico. Não necessariamente, eu posso não ter nada na minha corda vocal, nem no meu sistema pulmonar, pode estar ok. Mas o meu cérebro comanda para eu acelerar ou para eu desacelerar demais. Tudo é um trabalho cerebral, de hemisférios, de um hemisfério trabalhando, o outro dando a informação, sabe? A gente tem que parar. A fala rápida, ela não é adequada, né? Não é fluente e nem muito pausado, porque fica chato. Se a gente pausa demais, tem uma monotonia, sabe? Não vai. Mas se a gente fala muito rápido, o outro não entende e a gente passa uma sensação de estou esbaforida, eu estou com ansiedade, eu estou querendo acabar logo esse negócio aqui. É todo um treino, é treino. Sim. Eu costumo dizer que a aceleração, fazer uma fala muito rápida, é basicamente você sendo guia do seu público e você ignorar a necessidade do teu público de acelerar, de frear, de beber água, de não beber, Isso. De respirar, de não respirar. É um momento muito egoísta, esse momento de acelerar demais. Óbvio, não estou falando que é intencional, Sim. Mas é um momento muito egoísta, porque você acelera demais e você não está preocupado se eventualmente as pessoas estão te acompanhando ou não. Sim. E pausar e respirar é algo essencial para que as pessoas eventualmente consigam te acompanhar. E até para o teu cérebro conseguir acompanhar seu próprio raciocínio. Exatamente, para você não se perder no que você está falando. E eu não falei no começo que a fala, a voz é uma entrega para o outro, não é para a gente. A gente tem que entregar isso direito. Como é que eu não pauso para falar e não escuto, nem consigo olhar para o meu público na plateia e ver se eles estão entendendo ou não? Isso é muita falta de percepção do orador, sabe? Isso tem que ser corrigido. É entender, a energia do público. Acho que eu estou falando rápido demais, que eu não estou dando tempo, nem eu estou respirando e eu estou vendo o pessoal com o olho arregalado. Sabe? É uma questão de ter essa energia, né? Trabalhar essa energia da percepção. Sim, tenho duas alunas que elas são amigas e elas se indicaram. E aí uma aluna falou para outra, não, ele é super agilizado, a mentoria dele é rápida, a mentoria dele não sei o quê. Aí ela falou assim, o Diogo vai super calmo na mentoria comigo? E aí uma delas veio me perguntar, Diogo, não entendi, por que com ela você é rápido, comigo você é devagar? Eu falei, porque vocês têm perfis diferentes. Exatamente. Se eu acelerar muito com você, você não tem essa conexão comigo se eu acelerar. Já a sua amiga, se eu não acelerar, ela não me acompanha, porque ela vai se perder. Então ela gosta desse negócio dinâmico, desse negócio acelerado, e ela vai, e aí eu faço isso com ela, e às vezes eu pauso e respiro. Aí eu deixo ela um pouco. Você está vendo como tem que sentir a energia do seu público? Seja só eu e você aqui, você tem que sentir a minha energia da condução da sua entrevista. É sentir. E em termos de ferramentas, Sim. O que fazer para essa respiração? O que você eventualmente coloca como sugestão para as pessoas para facilitar essa respiração e essa pausa? Além, óbvio, da gigantesca autopercepção. Sim, o que eu aconselho é primeiro trabalhar a articulação, porque é a nossa articulação que vai dar o tom da nossa respiração. Se eu não articular, se eu começar a falar, hoje eu fui no cinema, fiz isso, aquilo, eu quase não estou articulando, eu deixo a respiração tomar conta do cenário. Quando eu preciso articular, automaticamente eu pauso melhor, porque não dá tempo da boca se mexer. Então, o primeiro método é como está a minha articulação. Se eu estou falando rápido é porque essa articulação não está adequada. Ela está... Nem estou mexendo a boca direito, porque no momento que eu estou mexendo a boca para articular bem cada som, não tem como eu acelerar a minha respiração. Sim. Então, passo 1, articulação. A articulação para modular essa respiração. Eu vou pausar aqui para fazer o mais didático possível para o pessoal. Beleza, a gente fez a articulação. Como fazer a articulação? Me ajuda. Exercícios. Mexendo boca. A gente faz muito exercício tipo academia. Sei. Eu divido muito em série. Vamos fazer, bico e sorriso, 2 séries de 10 vezes, né? Eu mexo a boca aleatoriamente, vou fazendo expressões faciais. E o botox vai para onde? Pois é, agora que se vira o botox, mas a fono vai falar, tem que mexer essa boca. Não, pior, né? O botox cheio de coisa aqui, eu não consigo mexer. Às vezes as pacientes vão no consultório, acabei de fazer um procedimento no lábio, eu falei, se vira. A minha dermato falou que eu não posso mexer a boca. Eu falei, então não vem na terapia. Né?
Então, articulação. Tem muitos exercícios que a gente faz isotônicos e isométricos de articulação. E treinar muito, Diogo, treino de texto, por exemplo, trava-línguas é legal para treinar isso. Legal. Tá? Que você tem que mexer bem a boca, treinos articulatórios, falando palavras bem difíceis. Eu faço direto, eu mesma faço comigo. Né? Antes de vir para cá, eu estava fazendo as bruzundangas do bric-a-brac, do Brandão, mexendo bem a boca. Tipo uns textos que eu tenho, sabe? Não é porque eu vou falar assim com você no dia a dia, mas eu vou desacelerar a minha respiração e a minha fala por meio da articulação. Então, a articulação é o primeiro. É o primeiro. Primeiro. Aí a gente entra na parte realmente respiratória. Tem exercícios respiratórios para fazer. Eu vi que você veio com vários, né? O pessoal da yoga, né? Fisioterapeutas que estiveram aqui. São exercícios de treino mesmo, de suavizar essa respiração. De calma, faz oxigenar, né, o cérebro, tem mais calma para falar. Porque a gente não pode ficar para os outros falando assim, respira. Se você faz com uma pessoa que gagueja isso é a primeira coisa que a gente não pode fazer com quem gagueja, por exemplo. Calma, respira e fala. A pessoa já está respirando. Respirar, a gente sempre vai respirar. Então, não tem que mandar a pessoa não parar para respirar. Ela só tem que ter essa respiração mais equilibrada. Consciente. É consciência. Respiração é consciência. Perfeito. Eu falo para poder tirar a respiração da sobrevivência e colocar a respiração na consciência. Perfeito. Eu nunca tinha pensado nessa palavra, né? Mas é isso, respiração é consciência. Eu trouxe até do episódio com a Carol, e a gente troca muito, eu e a Carol, a gente falou da necessidade da respiração fazer parte da sua vida de maneira consciente. E aí, quando chega no momento de tensão, de conversa difícil, de palestras, de reuniões complexas e tudo, fica mais fácil conseguir ter uma respiração consciente, porque você já respirou conscientemente ao longo do seu dia. Agora, se você nunca respira conscientemente, não vai ser nessa hora de alta tensão que você vai conseguir respirar de uma maneira consciente. Sim. Vai piorar ainda mais aquela respiração que era só da sobrevivência, respiração automática. Então, articulação e respiração. Tem mais? Ou a gente... É basicamente isso, né? A respiração, a articulação, a projeção da voz depende muito da articulação também, como eu projeto, para eu falar assim. Eu posso muito bem falar, oi, tudo bem? Eu posso falar, oi, tudo bem? Com essa intenção, a intenção de projetar a voz, sabe? Como se você estivesse vendo ela sair assim como a respiração, como se estivesse vendo ela suavizar ou ela acelerar em algum momento. Às vezes eu preciso falar um pouco mais rápido, né? Uhum. Então, tem momentos que a gente precisa, uma narração de um jogo de futebol é uma respiração mais rápida, né? Porque a fala é um pouco mais rápida. E pode ter a ver com o contexto que eu estou contando. Por exemplo, estou Exatamente. contando uma história que eu estava correndo e eu estava ali em perigo e eu não sabia o que fazer com os animais e eu precisei me acelerar e correr. E eventualmente a gente vai acelerando. Eu gosto muito dessa dinâmica, até abrindo totalmente a vida pessoal aqui, de fazer essas dinâmicas de voz com as minhas sobrinhas. Ai, delícia. Porque é algo muito teatral que eu gosto de fazer com elas. Eu estou imitando o mágico que veio para ilustrar a situação das meninas. E aí, eventualmente, eu vou fazendo. E eu tenho começado a seguir e ver muitos vídeos, por exemplo, de dublagem. Que eu acho fenomenal. Eu trabalho na área da dublagem também. É muito legal. Sim. E isso vai facilitando com que situações em que estamos contando, fazendo storytelling relacionado a uma fala mais articulada, mais pausada, ou ainda que mais articulada, precisa ser mais acelerada, ainda assim eu mantenho a articulação porque é necessário. E aí eu não deixo de ter clareza, que eu acredito que é a nossa intenção. A preocupação é a mensagem chegar. Chegar e bem feita, né? Chegar e bem feita. E aí colocar a pausa no lugar correto. Isso eu falo muito também. Mas olha, tem situações, Diogo, que as pessoas, eu entendo quando os pacientes falam assim, eu precisei acelerar a minha fala, senão eu não ia ter vez de fala, né? Então eu estou num plenário de política, e se eu não falo lá, e já tem outro falando em cima de mim, e se eu também não acelero, eu perco a minha chance de falar. Né? Um outro paciente falou assim, eu fui criado por várias irmãs, só tinha mulher na minha casa, eu era o único homem, elas não paravam de falar. E se eu não acelerasse o que eu estava falando, minha mãe já olhava para uma e já perdia o que eu estava falando. Você está vendo como também é o psicológico e emocional que faz a gente não querer perder a nossa vez? Você falou, me lembrou exatamente uma situação dessa de uma aluna. Ela chegou, inicialmente, falando muito rápido. Muito, muito rápido. Era difícil de entender, de compreender o que ela falava.
E em determinado momento ela teve uma grande sacada, que foi quando ela tomou consciência, que ela percebeu que ela falava muito rápido, porque se ela não falasse muito rápido, sempre que ela respirava, pausava, o pai dela tomava a palavra dela e não devolvia. Estratégia de sobrevivência, de pertencimento, vou falar rápido. Se eu não falar rápido, não tem como. Então não adianta, né, dessa pessoa virar para ela e falar assim, pausa. Ela vai falar, tá, eu tô pausando, eu tô respirando. Dela, ela tá. Claro. Sim. É igual com um paciente que gagueja. A pessoa que gagueja é a mesma coisa. Na cabeça dela, tá fluindo. É você que não tá dando tempo dela desenvolver a fala, entendeu? Então, as pessoas que têm gagueira, quando a gente fala para e respira, ou às vezes a gente não espera a pessoa terminar de falar. A gente completa para ela. Principalmente quando as crianças estão crescendo, né, que elas têm aquela gagueira inicial, não são todas. Mas se a gente não espera ela desenvolver, isso aí vai levar a um problema de comunicação no futuro muito grande. Com certeza. Muito grande, né? Quando começou essa questão online, das aulas online, das escolas, né? Algumas crianças que não tinham essa desenvoltura na fala muito boa, às vezes elas iam responder o que o professor perguntava, só que estavam lá travadas, né, na comunicação, e o professor já passava a palavra para outra, achando que a pessoa tinha terminado de falar. Você está vendo como também o outro que está ouvindo não quer ter tempo. Tudo hoje é acelerado. A gente quer acelerar os podcasts, a gente quer acelerar os áudios. Carol já veio aqui e brigou com o pessoal que faz isso, inclusive comigo. Pois é, a gente quer acelerar porque a gente não tem pressa, não tem mais tempo de ouvir. A gente quer tudo pronto. Olha como é que fica a nossa comunicação. É complicado, né? Sim. Essa das pessoas quererem falar o tempo inteiro e não quererem escutar é muito interessante, e para não dizer problemático, porque, em certa medida, quando nós completamos aquilo que a pessoa está dizendo, a gente está desrespeitando o espaço de fala da pessoa. E ao desrespeitar o espaço de fala da pessoa, eu estou tirando o direito dela de pertencer. Exatamente. E o direito de pertencer dela, nesse caso, é pela voz, é pela fala, Sim. pela comunicação. Comunicação é uma das maneiras mais fortes de pertencer que a gente pode ter. Exatamente. É o que nos difere dos outros animais. É essa comunicação falada, articulada, conectada eventualmente com os contextos, com a leitura do público. Caso contrário, a gente comunicaria por sinais só. Exato. E se eu não estou pertencendo pela comunicação, que é a nossa natureza selvagem, eu vou pertencer por onde? Eu vou, então, beber, me drogar, para poder pertencer, me vestir de uma forma. Se eu não consigo me comunicar. Brigar para poder pertencer. Entendeu? Você é agressivo para poder... Ou você me escuta ou você me escuta. Sim. Chega nesse ponto, né? Sim. Então, a comunicação não depende só da gente. Porque eu até quero entregar uma boa comunicação, mas às vezes você não quer ouvir. Às vezes você vai me acelerar e você não quer ouvir. Você vai perder coisas importantes que eu tenho para dizer. Né? Perfeito. E é muito importante que a gente diga sobre esse espaço duplo de comunicar e de escutar. Exato. E aí a necessidade, eventualmente, de a gente conseguir também respeitar o ritmo e a pausa e o tempo da pessoa que está se comunicando com a gente. Exatamente. É um espaço de respeito, é um espaço de troca, é um espaço de conexão, é um espaço de espera. Caso contrário, a gente começa a atravessar todo mundo. E aí, ao atravessar todo mundo, a gente desrespeita a fala das pessoas. Nath, vamos lá. Eu tenho mais dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas ainda. Vamos lá. Falando sobre... E isso aqui é uma pergunta totalmente pessoal, galera. Eu sei que algumas pessoas mandaram perguntas para eu perguntar para a Nath, mas eu tenho uma pergunta extremamente pessoal. Eu tenho um negócio que é o seguinte, e aí o Diogo, meu melhor amigo aqui, vai poder precisar. Eu tenho muitas vezes, eu não falo mesmo. Eu falo mesmo. Entendi. O problema com os arquifonemas. Arquifonemas, vai. Que é mesmo, marmota, o R e o S aí nesse meio. Nossa senhora, quando eu estou em um momento mais formal, eu consigo me segurar e eu faço mas, eu faço o mesmo. Agora, no dia a dia, vai de um jeito. E aí, tem algo que a gente pode fazer? Então, eu vou também te confessar que uma Natália aqui interior, que é fonoaudióloga, vai te falar que eu tenho um problema com a palavra artístico que eu tenho que parar para falar. Porque tem o R de arquifonema e tem o S também, artiste. Olha, é uma embolação na minha cabeça. Jesus. E eu falo muito, né? Porque eu trabalho com a área da arte. É mesmo? E quando eu vou falar, um projeto artístico, eu dou uma pausa para falar.
É uma estratégia que eu uso, porque eu não vejo outra forma. A minha língua é treinada, a minha boca é treinada, a minha cabeça já sabe que eu tenho um problema com essa palavra, mas o que eu te aconselho? Fala devagar, mesmo. Sabe? Vai sair o mesmo, vai sair... A gente engole na nossa língua, a gente tem esse costume de engolir certas letras, ou colocar, ao invés de iogurte, iogurte. Existe isso da nossa fala espontânea de acontecer. Uhum. Então, o que eu aconselho para quem tem esse problema com esse tipo de palavra, fala pausada. Fala pausada. Se eu tiver um problema com a palavra problema, porque eu não pronuncio bem o R, eu falo mais pausado. São estratégias, gente, porque a gente sabe falar. Sim. Só que, às vezes, vai sair uma coisa meio embolada, e a nossa estratégia de um bom locutor, de um bom falante, né? Um fluente, é de pausar. O Diogo, uma vez, ele falou assim, Diogo, não é possível, você escreve mesmo? Eu falei, claro que não. Ele falou, por que você fica falando mesmo? Eu falei, cara, não sei, eu falo mesmo. E eu tenho isso. Então, a dica é falar devagar. Falar devagar. É uma estratégia. É, porque às vezes é um vício nosso de falar, né? E a gente às vezes escuta e troca as letras. E é assim como gíria. Para a gente limpar a gíria, é treinando. E colocando na cabeça, ó, eu não posso falar gíria, eu não posso falar certas coisas aqui. É isso. Sim. Eu tento colocar os personagens assim que eu vou exercer, até porque, por exemplo, aqui é um jeito de comunicar, na advocacia é outro, porque eu não posso eventualmente misturar os personagens e tudo. E eu consigo. Ele fala, não é possível que você vai pro tribunal e você fala mesmo. Eu falo, claro que não. Ele fala, por que você está falando aqui? Eu falo, aqui eu estou natural, aqui eu não estou muito atento às palavras. Sabe o que eu acho que a gente põe, quando a gente fala certas palavras ou gírias, é que a gente dá põe uma camisola na fala, tipo assim, a minha fala está de altas hoje. Gostei. Aqui eu falo mesmo, eu falo, mano, eu falo artístico de qualquer jeito. Mas lá, quando eu sei que eu tenho que falar, eu vou falar direito. Mas quando eu estou descontraída num bar, estou na minha casa, cara, deixa eu falar de qualquer jeito, deixa eu até gaguejar, não tem problema nenhum. Sim. E esse é um aspecto bem interessante, porque quando eu comecei a estudar oratória, eu comecei a estudar comunicação há 8 anos, inicialmente eu acreditava que todos os momentos de comunicação eu precisava ter didática, eu precisava ter um começo, um meio e um fim, eu precisava ter um storytelling, eu precisava não emitir ruídos. E eu comecei a perceber que isso estava virando um negócio extremamente rígido. Parecia um robô falando. E aí chegou em um determinado momento, eu falei, ao mesmo tempo, a comunicação ela precisa ser fluida, natural, de acordo com a minha essência. Caso contrário, fica muito ruim de acordo com aquele momento. É descontextualizado. Sim. É muito descontextualizado. Caminhando, porque eu tenho mais dúvidas. E essa já tem a ver com o que o pessoal quer saber. Como aquecer voz? O que é... Primeiro, vamos lá, vou voltar. É necessário aquecer voz, ainda que eu não seja cantor, artista, É necessário aquecer voz? É. Eita. Porque, olha só, vamos pensar o seguinte, a voz aqui, tudo aqui é formado por musculatura. A laringe é formada toda por músculos, articulações, ossos, né? Por exemplo, é necessário aquecer voz? Sim. Se eu vou falar, eu vou ter que aquecer a minha voz. Se eu for correr, se eu for caminhar, fazer uma atividade física, eu não vou me alongar? Aqui é a mesma coisa. O aquecimento para a voz é como se fosse um alongamento para eu começar. Então, o que eu faço todos os dias? Eu levanto da minha cama e já começo a aquecer a minha voz. Independente se eu vou vir para cá gravar podcast, se eu vou atender um paciente. Não, mas se eu não vou falar, eu não vou dar bom dia para os meus filhos, eu não vou falar com as pessoas que eu vou circular, então eu vou aquecer. Para todo mundo. Só que a gente só vem mexer com isso quando está com algum problema na voz já. Principalmente para as mulheres, porque a nossa voz envelhece. A voz de todo mundo aqui vai envelhecer. A das mulheres vai antes que a dos homens. Sério? Por causa do nosso sistema hormonal. E eu não vou aquecer minha voz, eu que já passei dos 40 há um tempo, vou. Porque eu quero chegar ali com 50 e tantos, 60, quando entrar na minha menopausa, com voz adequada. Então, eu vou aquecer minha voz. Tá? Eu vou para um show, eu quero gritar no show, eu vou aquecer minha voz, que eu não sou besta. Então, todo mundo, Diogo, tem que aquecer a voz. Existem aquecimentos gerais, mas o mais importante é a gente procurar... Por exemplo, se eu tiver com algum problema de voz, se eu tiver com uma rouquidão, tem que procurar um médico para ver. Porque o aquecimento não é
Google, quero acrescer minha voz. Eu vou botar lá, não faça isso. Pelo porque amor de cada Deus. um tem uma voz. E cada um, eu não sei se você tem uma doença vocal. Eu não sei. Como é que eu vou te passar um aquecimento se eu não sei se você tem algo? Sim. Mas existem aquecimentos gerais, sim, de voz, que todo mundo pode fazer. Vibrar a língua, fazer um zzz. Como é que a gente aquece a voz? Com a própria voz. Legal. Usando o próprio som, né? Aquela medicina da cobra, né? O próprio veneno cura. A gente machuca a nossa voz, mas é com a própria voz que a gente vai curar esse machucado. Não tem outra forma. Se não precisar de nenhum medicamento nem nada, óbvio, né? A gente vai curar a voz com o próprio som. Então, temos que aquecer a nossa voz sempre. Eu vou falar hoje? Eu vou aquecer minha voz. Ah, não, eu vou ficar mudo. Mas eu aqueceria a voz também. Para não ficar, a corda vocal ficar lá, parada, aberta. Porque na hora que a gente está respirando apenas, não estamos falando, a nossa corda vocal está aberta. Tá? Porque passa ar aqui. Quando a gente fala, qualquer som que a gente emita, já aqui, ó. Eu estou falando com você, ela está assim, vibrando fechada. Agora eu parei. Tá só passando ar. Uhum. Tá? Então, em algum momento do dia, a gente vai emitir um som. Que a gente aqueça a voz. Especialmente para aquelas pessoas que já começam o dia, por exemplo, começa rápido o dia, já vai para uma reunião, aí chega na reunião com aquela voz de sono. Não dá. E é a voz não aquecida, provavelmente. É a voz não aquecida. Por quê? De manhã estamos com a voz ruim. A maioria das pessoas está com a voz ruim. Não é ruim com rouquidão, Sim. mas uma voz pesada. Porque passamos a noite toda com a corda vocal aberta. Não está passando nenhum tipo de som, está passando apenas ar. Então, na hora que eu começo a falar, que eu já falo bom dia, ela vem, ela já vem estranha. Porque agora que ela falou, acordou, ó, vou começar a trabalhar. Olha só, porque muitas vezes, especialmente quando eu trabalhava com times de vendas, que trabalhavam comigo, eu sempre falava para evitar ficar fazendo ligação logo cedo quando chegava. E agora me veio a possibilidade de sugerir às pessoas que aqueçam, ao invés de precisar esperar. Não precisa esperar dar 11 horas da manhã para poder começar a fazer ligação. Você pode começar às 8h30, 9 horas, sem problemas, desde que você aqueça a voz. Até às 5 da manhã, não tem problema nenhum. Sim. Não precisa esperar, eventualmente, para a voz. E é curioso porque eu digo assim também para as pessoas, se você estiver deitado mandando um áudio para o seu cliente, ele vai saber que você está deitado. Sim, a postura nossa corporal é importante. E aí eu sempre falo, evita fazer ligação e mandar áudio sentado com a postura corcunda, para dentro e etc. Porque isso é recebido do outro lado. Deitado. Sim. A pessoa vai receber o quê? Sonolência? E dá para ouvir, mesmo que você não esteja vendo, você sabe. Sabe? Por exemplo, o jornalista, quando vai gravar um off, né, porque depois ele aparece lá no vídeo, mas ele grava um off, eu falo para eles, vocês vão gravar com papel em pé, na postura que tem que ser, você estando em pé, como se você estivesse falando. Você não vai, só porque ninguém está me vendo, querido, então eu vou gravar de qualquer jeito. Não, porque quem está ouvindo vai saber. Sabe? Essa pessoa está deitada, essa pessoa está sentada, essa pessoa está fazendo atividade física enquanto grava. Dá para saber. E me veio uma reflexão, né, que é o seguinte, você falou da ideia de a gente aquecer a voz para não ficar sem voz eventualmente no futuro, ou perder a voz, perder a qualidade da voz. E olha como é que pode ser complexo, eu quero compartilhar isso contigo e te escutar. Porque eventualmente a pessoa vai com a possibilidade de perder a voz, e aí eventualmente se ela já tinha uma dificuldade de expressão, de posicionamento, de limite, de dizer não, ela já não tem nem o mecanismo para poder, a ferramenta para poder usar. Aí que ela não vai fazer mesmo. Exatamente. E o primeiro foco de energia para quem já tem problemas de voz, de se expressar, vai pegar aqui no futuro. Vai ser bem exatamente o que os indianos chamam de chácaras, né? É aqui que vai ter problema. Uma vez que eu tenho um problema aqui, mesmo que eu cure, eu sempre vou arrastando essa energia que em algum momento ela pode voltar a me dar um problema, que seja emocional, que seja energético, enfim. Abrindo mais uma vez algo extremamente pessoal, quando eu comecei a fazer tratamento com medicina Ayurveda, deve ter uns 6 anos, a primeira médica que eu fui, ela falou, você já fez algum exame da sua tireoide? Aí eu falei, não. Ela falou, vou te passar. Achei aquilo estranho, mas fui. E aí achei um nódulo na tireoide. Olha. E eu perguntei a ela, falei, por quê? Ela falou, porque pela sua história, pelos seus desafios de comunicação que hoje se tornaram virtude, que você busca melhorar, era muito difícil que você não tivesse algo, não é determinista, claro que não, Sim. mas era uma grande possibilidade.
E aquilo me chamou muita atenção. Então, hoje o chakra laríngeo, ele é um chakra que eu tenho um ponto de atenção gigantesco de proteção, sim, de cuidado, de zelo. E eu vou confessar aqui, apesar da Nath estar aqui, eu vou confessar, eu não faço. O que eu faço, tão somente, é ter atenção em relação aos timbres a serem usados de acordo com o público. Sim. E, além disso, eu também tenho uma certa atenção para não começar falando alto de manhã cedo logo e também para não acelerar demais logo cedo. Esses são os meus cuidados. Agora, fazer aquecimento, eu confesso que pode puxar minha orelha. E o aquecimento, ele faz parte do que? Da nossa higiene vocal. Que essa palavra... A gente já falou de higiene do sono aqui, agora a gente está falando de higiene vocal. Da higiene vocal, que temos que ter todos os dias, tá? Todos os dias a gente tem que fazer uma higiene vocal. O que eu não devo... entra alimentação, o que a gente deve consumir ou não. Essa é a minha próxima pergunta. Pois é. Mas deixa eu só voltar aqui. Tem o aquecimento e tem o desaquecimento. Desaquecimento. A gente usa apenas o desaquecimento para cantores, principalmente, tá? Que começam a mudar a frequência da voz, tons mais agudos, a gente pede esse desaquecimento no final dos shows, tá? Mas para fala normal, a gente não usa desaquecimento. Sala de aula, etc. Não, desaquecimento não. Sabe o que a gente usa para uso muito constante da voz, de fala? Repouso vocal. Essa é a palavra para quem está falando o dia inteiro, não é desaquecer. Porque eu já falei o dia inteiro, aí eu vou agora começar a desaquecer minha voz para quê? O desaquecimento usa a voz também. Então, eu não vou desaquecer, eu vou ficar em silêncio. Silêncio mesmo. Que sejam 15 minutos de repouso. Agora, cantores, sim, desaquecimento é importante. Perfeito. E vamos falar sobre alimentação. Sim. Por quê? Eu sei, e eu já recebi a indicação de profissionais de que alguns alimentos não são recomendáveis, dependendo do momento de expressão, porque pode gerar eventualmente pigarro, parará. Fala um pouco sobre esses alimentos que podem... E aí, só um registro extremamente importante, Nath, que sempre falo isso e vou frisar mais uma vez. Aqui o podcast não tem a intenção de passar receita de bolo e de substituir o profissional da área que precisa ser consultado. Perfeito. Não é para assistir o podcast aqui e falar, agora eu sei aquecer e desaquecer a minha voz e não preciso da Nath. É o contrário. É para você procurar a Nath, entendeu? Ou outro profissional da área que possa te ajudar. Não é sobre receita de bolo, é para poder gerar provocação, reflexão e colocar as pessoas em algum ponto de eita, será que eu não olhei para isso ainda? Será que eu tô com mais de 40 e preciso olhar para o meu aquecimento vocal, para minha voz, para que eu que já tenho dificuldade de me posicionar, eu não perca ainda mais essa ferramenta que pode me ajudar a me posicionar, a me comunicar, a me expressar e eventualmente dizer não? Então, registro importante. Perfeito. Foi bom você falar, porque às vezes as pessoas querem a receita pronta, porque é mais fácil, e eu estou olhando aqui, é melhor ela dizer se eu posso isso ou aquilo, mas às vezes o que eu posso, você não pode. E você não tem problema nenhum com certos alimentos, eu tenho. Foi o que a gente falou da água aqui agora, nos bastidores, né? Nos bastidores, quando você falou assim, a água não pode ser gelada. Eu falei, eu não tenho problema nenhum com gelo, mas às vezes você tem. E às vezes outra pessoa tem problema com choque de temperatura, então... E aí eu peguei isso de receita de bolo. E aí a Nath veio e falou assim, tá vendo? Essa receita de bolo não existe. Não necessariamente. Por exemplo, as frutas cítricas que falam que ajudam a limpar aqui. Eu posso consumir tranquilamente, que eu não tenho problema de refluxo, mas às vezes você não pode. Pronto, né? Então, a gente não pode levar isso em consideração. Agora, tem realmente alimentos e certas coisas que elas mais atrapalham do que ajudam, tá? Por exemplo, leites e derivados. O que o leite e o derivado faz? Não importa se é com lactose, sem lactose, porque não é a lactose que vai criar um muco a mais, sabe? Proteína. É alguma proteína aí do leite que a gente não sabe o que é. Não sei o que ela, eu acho. Não sei. Mas eu sei que causa um certo tipo de pigarro. Mas também para quem já tem uma predisposição a ter. Tá? Porque às vezes eu posso ter comido um chocolate, ter vindo para cá e tá tudo bem, não estou com nenhum problema. Né? Mas, na maioria das vezes, sim. Tem esse problema da viscosidade do muco, ficar mais viscoso, mais grosso. E aí a gente está falando, de repente, sente a necessidade de limpar. E quando a gente pigarreia, machuca a nossa corda vocal. Quando a gente tosse em excesso, machuca a nossa corda vocal. Não é que um pigarro que eu fizer por causa do leite, do chocolate, do queijo, que pronto, lasquei com a minha garganta. Não. Mas fazendo isso com frequência, com esse consumo sempre, quando eu vou falar muito, pode vir a prejudicar, sim. Tem o
Também. Raspar a garganta, né? O Pedro, é tão Pedro, gostoso esse é fazer Pedro. isso. A gente já dormiu junto muitas vezes, viagens de amigos e tal. E aí ia dormir, aí o Pedro começava. Gente, isso é um caguete, né? Isso até Meu Deus, um mantra Pedro, pra para pessoa. com isso, Nossa, cara. não dá. É. Porque ele ficava coçando a Rasgando garganta. E isso machuca. Também. Machuca muito a garganta. Também. Tá? Tem outros alimentos, por exemplo, a cafeína, o café. O que a cafeína causa lá? Um ressecamento nessa região. Por isso que em excesso não faz bem. E também causa que para quem tem problemas de refluxo, gastrite, não é legal. Mas para quem não tem, tudo bem. Mas a cafeína em excesso, o que é em excesso? Passou de 4, 5 cafezinhos já é preocupante, tá? Sim. Ah, mas eu só tomo um cafezinho de manhã e outro depois do almoço. Tudo bem, sim, não tem problema. Assim como a bebida alcoólica. Qual é o problema do álcool? Ele também resseca a corda vocal, ele também causa uma sensação de anestésico. Aí você começa a falar mais alto, se empolgar, porque ele desinibe, né? Também quando? Em excesso, tá? Não tem problema nenhum o consumo. Não é porque eu bebi álcool e agora minha voz vai ficar, não. Mas lembrando que álcool não é aquecimento vocal. Antigamente, os cantores aqueciam com conhaque. Entravam no palco, botavam o conhaque para dentro, né? E tá aquecido. Aqueceu com o quê? Tomando um conhaque. Falei, meu Deus, não. Né? Isso não é aquecimento vocal. Já que você falou de álcool, eu nunca tinha pensado nisso, mas a questão desses pod, pendrive, etc., tem alguma influência sobre a voz? Você já sabe disso? Essas fumacinhas que esses meninos hoje em dia estão fumando? Do cigarro eletrônico? Isso, cigarro eletrônico. Péssimo. É pior do que o cigarro com a fumaça. Sério? É pior. Queima. Ele queima totalmente lá dentro. Queima, tá? Então, depois os otorrinos que estiverem assistindo que podem dizer, mas é péssimo. É super prejudicial. Depois fica com aquela voz... Horrível. Qualquer tipo de inalação, de droga, é ruim, sabe? Até mesmo que não seja isso, seja algo que a gente inale que não está compatível, a gente pode causar um dano aí na corda vocal. Perfeito, perfeito. Eu quero te propor algo agora. Eu não tinha programado isso contigo. Me dá feedback para as pessoas terem noção do que é possível, eventualmente, em termos práticos, eventualmente melhorar, piorar, por exemplo... Eu sei que, por exemplo, muitas vezes eu falo rápido e eu não articulo, mas pegar a minha própria voz como referência para trazer exemplo para as pessoas do que eventualmente pode melhorar, pode eventualmente ser algo positivo. Topa? Topo. Então vamos lá. Vai, olha só o que eu estou me dispondo por vocês, olha, hein? Gente. Vai, Nath. Feedbacks. Feedbacks da sua voz, né? Isso, e do seu... Isso. O que eu acho? Eu senti um pouco de rouquidão nessa voz, mas você já falou, né? Que já tinha me falado assim, tem uma certa rouquidão, que eu acho que é falta mesmo de um aquecimento. Como você fala muito, né? O seu trabalho da advocacia, e você é um grande orador e tal, esse aquecimento faz falta, tá? Para você não ir perdendo a voz com o tempo. Você está falando, daqui a pouco... já começa a sentir um pouquinho de aspereza que dá para sentir. Eu também, se eu falar mais um pouco aqui, eu me aqueci para vir. Mas, por tanto de fala, eu posso daqui a pouco começar a sentir, estou sentindo meio seca a garganta. Tá. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Beleza. Aí, galera, tá? Mesmo eu tendo toda a minha atenção do mundo, eu preciso aquecer minha voz. Até porque você tem um vozeirão, tá? Já vou te dizer. Depois um dia a gente pode fazer uma prova na cabine da Espectro, para a gente ver que timbre que você tem, porque cada um tem um timbre específico, né? A voz é uma identidade, é tipo uma digital. Cada uma tem a sua. Porque você falou que faz trabalho de perícia. De perícia. E a gente sabe que ninguém vai ter a voz igual a de ninguém. Mesmo que eu faça que eu tente te imitar, vou imitar agora o Diogo, vou imitar o Enoque, não vai ter a mesma voz. Cada um vai ter uma voz. Você pode ter um irmão gêmeo, a voz dele é diferente da sua. Tá? Perfeito. Então, o primeiro feedback é aquecer a voz, porque aquecer tem a rouquidão aqui. Tá? E porque a sua voz é grave, você tem um vozeirão. E quando a gente tem uns homens com essa voz grave, a tendência de perder energia é muito grande. Porque daqui a pouco entra naquele tom basal que a gente chama de... começar a ficar nessa frequência. Sim. E a gente não quer isso, porque isso não é qualidade de voz. A gente pode até achar bonito, né? Essa voz. Mas isso não é uma qualidade de voz. Então, vamos nos atentar ao aquecimento da sua voz mesmo, tá? Da sua corda vocal. A segunda coisa, você articula super bem, sabe? Fala super bem, claro. Claro que eu, como uma fonoaudióloga, também estou olhando para a sua boca mexer e para a sua respiração. Algumas horas eu vi um pouco de
de um chiado de ar aí, né? Um pouquinho de ar. Cansado, o que é? Como se estivesse cansado. Porque você está conduzindo esse podcast, porque você tem que estar atento, né? E sinto um pouco também desse ar. Porque a nossa fala aqui está espontânea, não foi? Perfeito. Ninguém tá com o slide aqui olhando e lendo, não tem um teleprompter do jornal, né? Então, como tem essa espontaneidade, eu vejo um pouco de escape de ar. Como é que tira esse escape de ar? Falando um pouco mais devagar, em alguns momentos. Tá. Dando uma pausa, por exemplo, quando a gente está empolgado, falando, não sei o quê, e tal caso, a gente não se lembra de respirar. E pode ser que eu tenha feito isso aqui também, né? Porque nós estamos numa fala espontânea. Perfeito. Então, Escape de ar. Tá, mas elogios para essa voz e para essa fala. Obrigado. Claro, e eu não estou fazendo isso para puxar seu saco, não, tá? Sim. Muito pelo contrário. Eu sou uma fono e eu analiso mesmo. Eu gosto de ouvir os outros. Eu paro só para ouvir. Às vezes eu estou vendo uma televisão e falo assim, que voz estranha, que articulação estranha, eu paro para olhar. É o meu trabalho, né? Sim. É o meu trabalho. É difícil a gente se desconectar desse conhecimento que eventualmente a gente Sim. faz há tantos anos. É difícil estar numa mesa, Sim. num jantar, num restaurante, num bar, perceber comunicações que estão truncadas ali entre as pessoas e não ter essa escuta para esse tipo de comunicação. É muito complexo. É difícil tirar esse conhecimento. E a gente estava até falando sobre isso, do quanto que eu gosto, e escutando tua história antes, do quanto que eu gosto da soma, das pessoas que somam novas atividades, somam novos Sim. conhecimentos, ao invés de esse conhecimento agora, então excluo esse e coloco um novo. Excluo esse e coloco um novo. Até porque você é fono, gastrônoma, é isso? Gastrônoma, terapeuta. Terapeuta holística. E assim vai. Tem uma pergunta que me veio aqui. Água durante a fala. Importante? Importante. O tempo todo eu estou aqui também molhando a minha garganta. Sim. Né? Desde que tenhamos a deixa de fazer isso. Tá? Mas a gente pode até usar a fala para dar esse tipo de pausa. Já é uma estratégia, ó. Essa é mais que eu conto também. Eu vou daqui a pouco, até para pensar. Sabe quando você me pergunta algo demais. Que talvez eu não saiba? Pois enquanto você está perguntando, eu vou aqui tomando a minha água e pensando. Né? Isso também é uma estratégia de comunicação. Eu conto em mentoria. Eu conto em mentoria essas mágicas. Óbvio que se você ficar bebendo demais, não. E não vai engasgar também, né? Ficar bebendo tanto. Boca seca. Dica para boca seca, além da água, além da questão emocional, por óbvio. Tem algo que possa fazer com que essa boca não fique seca? Porque tem hora que, pelo amor de Deus, tem hora que a gente vai fazer palestra, curso e tal, que a boca resseca de um jeito... A água é importante nesse momento, porque eu também estou falando aqui, estou sentindo minha boca seca. E não estou nervosa nem nada. Sim. Mas estou sentindo porque eu estou botando essa respiração, está passando o ar. Ligado. O ar-condicionado resseca pra caramba. Sim. Não tem, é parar engolindo saliva, sabe? Devagar, tentando lubrificar. Quanto mais fizer respiração consciente, talvez também. Facilite. Acho que tem técnicas que eu não sou muito, eu não conheço muito, mas tem umas técnicas de colocar a ponta da língua no céu da boca, parece que dá uma lubrificação maior, né? Enquanto você está esperando o outro falar, pode ser que lubrifique. Eu não aconselho usar chicletes, essas coisas, tá? Quando a gente está falando. O chiclete aumenta a lubrificação, mas não. Na oratória, não. Né? Não recomendo. Não recomendo. Vai ficar embolando aquilo ali, vai ficar precisando colocar no canto, vai dar uma doideira. Perfeito. Enoque que faz tudo isso acontecer. Meu irmão, muito obrigado. Nath, caminhando para o final, o que você quer deixar de mensagem? Deixe suas redes, seus contatos, possibilidades de falar contigo e pegar mais dicas individualizadas de acordo com o teu perfil, com a tua necessidade, sem ficar querendo pegar receita de bolo aqui no podcast. Sim, o que eu falo para todo mundo, né, para ser um bom comunicador, se conheça, se respeite, não se cobre tanto, mas se escute. E também aceite o feedback dos outros, porque a comunicação é para o outro, não é para a gente. Aceita o feedback dos outros. Tá? É importante o outro pontuar. É claro que a gente não quer que seja de uma forma agressiva. Viu, você fala mal, nossa, sua voz é horrível. Mas pergunta para o colega, para as pessoas próximas, eu estou falando bem? Você entende o que eu falo? A minha voz está boa? O que você acha disso? E receba esse feedback. Recebi do meu feedback de articulação e do ar que está escapando, escape de ar. E não vai ficar chateado comigo, né? De Falei, jeito pronto. Aí vem a premissa Tolteca de que eu não vou levar para o pessoal, uma das 4 premissas. Sim, com certeza. Sim. Suas redes, para o pessoal poder entrar em contato. Minhas redes,
No Instagram é Fono Natilheras. Nem eu lembro direito desse Fique negócio tranquila, de eu vou pegar, redes. depois vai estar na descrição do episódio também. E me acha lá pelas redes e eu posso deixar meu contato também de telefone Perfeito. lá embaixo na hora que a gente coloca na sair descrição o do podcast. episódio. Nath, muito obrigado. Obrigada, Eu vou fazer um registro que a Nath não falou. Nath também faz um trabalho de media training. Sim, sim. Esse trabalho é para muitas pessoas e muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está com tanta possibilidade de trabalhos frente às câmeras. Isso. E sempre trabalho com equipes também, né? Sim. Na Mídias eu não faço sozinha, tem sempre equipes de oradores, jornalistas, E por aí enfim, vai. e por aí. Maravilha, Nath. Muitíssimo Obrigada. obrigado. Foi uma honra, um prazer. Recebido meus feedbacks e espero também que as pessoas tenham curtido e gostado. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Você está aquecendo a sua voz?